O nosso convidado de hoje faz parte da história do jornalismo no Paraná. Eu estou falando de um jornalista que presenciou e narrou fatos mais marcantes da história do jornalismo e do setor econômico e financeiro aqui do nosso estado. Quem está ao meu lado é o jornalista Almir Hoffman de Lara, que tem uma longa carreira e uma trajetória que vai contar um pouquinho hoje aqui pra gente no Gestão Eficaz. Olá, senhor Almir, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado. Senhor Almir, o senhor começou sua vida se formando em Direito. Gostaria que o senhor contasse como foi esse caminho até chegar ao curso de Direito e depois logo passando para o jornalismo. Como foi? Eu vim do interior do estado, onde eu fiz ginásio e para vir para a faculdade teria que vir para a capital, né? Então, eu chegando aqui, tratei de arranjar um emprego, né? Trabalhar e curiosamente, creio até que foi por uma questão de destino, fui parar numa gráfica, numa editora e fui tomando contato com o pessoal que fazia jornais, os jornalistas da época, grandes nomes até da nossa imprensa, e esse contato foi me despertando um interesse pela imprensa. Então, quando eu comecei a fazer o científico, que era depois do ginásio, né? Já comecei com a ideia, com outro colega, nós fizemos um jornalzinho chamado Paralelos Estudantis. Foi um sucesso na classe, porque não existia um jornal assim de estudantes e tal. Quando eu passei para a universidade, que foi o maior vestibular da história da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, de 400 e poucos candidatos, eu passei, tive sorte, eram 200 vagas mais ou menos, e eu passei lá em 100 e poucos, mas passei, que era importante, né? E aí começamos a fazer com outros colegas, alguns chegaram até desembargadores, e juízes, e promotores e advogados importantes, a fazer um jornalzinho chamado Opinião Universitária. Também foi um sucesso. E esse contato, o primeiro contato com a imprensa foi me despertando. Mais tarde, com o boom da Bolsa, que eles falavam que o Brasil hoje estava se despertando para esse mercado de ações, que é um mercado mundial, eu me interessei pelo assunto. Achei que o Paraná estava bem primário, né, nesse campo, achei que era importante estudar, pesquisar sobre isso. E realmente tomei gosto e fui me entrosando e entrando em contato com o pessoal de São Paulo e Rio, principalmente o jornalista Joelmir Betti, que na época era um dos gurus, se não o principal do Brasil nesse campo, fazia televisão diariamente e jornal, coluna, que era publicada em mais de 200 jornais, a coluna republicada no Brasil todo. E aí foi que despertou esse interesse pela imprensa. E a escolha pela economia, então, foi ao pouco o senhor foi tomando gosto? Foi porque eu achei que era um campo novo, fascinante, né? As grandes empresas, grandes negócios, e o Paraná estava começando, né? Então eu acho que era uma oportunidade boa para ingressar, ajudar, né, nesse sentido, divulgar isso e, de certa forma, colaborar também para o desenvolvimento do Estado. O desenvolvimento econômico e financeiro, né? O senhor atuou aqui, cobriu muitas notícias da Bolsa de Valores. Muita gente não sabe que o Paraná teve uma Bolsa de Valores. Sim, como foi esse período? Isso é importante registrar. E eu gostaria de fazer justiça a um governador já falecido, que foi o homem que criou a Bolsa de Valores do Paraná, o governador Moisés Lupion. Coitado, sofreu uma campanha terrível, morreu em situação crítica e tal, mas politicamente, né? Mas deixou um acervo de grandes trabalhos, grandes obras, e eu destacaria a Bolsa de Valores do Paraná. Foi o fundador. Eu fiz uma publicação certa vez, a memória da Bolsa de Valores do Paraná, e consegui todo o material, desde a implantação da Bolsa, com a presença do governador, dos secretários de Estado, da Fazenda, do Banco do Estado, e primeiro conselho da Bolsa, que foram 25 corretores aqui no Paraná. E a Bolsa foi um sucesso. A Bolsa do Paraná teve destaque nacional, e agora, recentemente, as bolsas foram extintas, as estaduais, compradas pela Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, que ficou responsável no Brasil pelo mercado de ações. Senhor Almir, o senhor comentou que o Joelmir Betti foi uma pessoa que lhe apoiou no início da sua carreira. Quem mais lhe apoiou? Quem servia de inspiração nesse início? Eu diria que os homens do mercado. Quem estava aqui
presidente do Banco do Estado, secretário da Fazenda, e os contatos que eu fazia constantemente com os jornalistas econômicos de São Paulo e Rio. Eu passei a receber convite, e principalmente um homem que eu desejo citar aqui, é o Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, que eu levei a ideia a ele de a Gazeta ter uma coluna econômica que não existia no jornal, e muito menos um caderno de economia, como tem hoje, citando Bolsa de Valores, citando cotação do dólar, né, e das outras moedas e tal. E ele me apoiou integralmente. Todas as ideias que eu levava a ele, ele me apoiava. Também a ideia de um programa de televisão que começamos a fazer, que era o Repórter Econômico, que ele deu integral apoio, e essa justiça eu devo fazer a ele, que ele ajudou muito nesse campo, me estimulou e, consequentemente, ajudou o Paraná, porque hoje o Paraná tem uma consciência já disso. O senhor foi um repórter econômico, apresentador de um programa de economia na TV numa época que poucas pessoas conheciam dados econômicos, poucas pessoas utilizavam esses dados. Como era lidar com esse tipo de informação? Bom, a gente constantemente acompanhava as publicações especializadas dos grandes jornais, né? Os cadernos de economia dos grandes jornais, telefonava muito e pedia informações, em Brasília e outros lugares, e isso foi formando uma consciência, porque o nosso povo não sabia o que era Bolsa de Valores, né? Não tinha ideia do mercado de ações e o que representava e tal. Então isso foi educando o povo, foi abrindo o mercado. Bom, depois com o desenvolvimento do Paraná, foram chegando empresas de fora que trouxeram conhecimento, trouxeram experiência nessa área financeira também. Eu acho que isso foi muito importante. Que ótimo. Eu quero ouvir mais histórias sobre essa sua trajetória no jornalismo, na economia, mas isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, eu volto já já.